vai ser em 3 tópicos, né? E esses tópicos vão ser apresentados em duplas, uma falando especificamente de algo físico que está acontecendo e outro sobre a questão espiritual que está acontecendo no tratar desse tópico. E o primeiro tópico é história, a apresentação da história da Argentina. Eu vou estar tratando da parte física, vamos dizer assim, para que vocês tenham um chão para, quando chegar a parte espiritual, vocês entenderem o que acontece em cima daquilo. Amém? Então, a Argentina, ela foi colonizada em 1516. Só que, antes da colonização, assim como o Brasil, a história da Argentina tem algumas semelhanças. Existiam indígenas naquela época, na Argentina já, há cerca de 13 mil anos, de acordo com pesquisas e tudo mais. Só que eles eram os Incas, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre os Incas, que eles também habitavam em parte da América Central. Quando chegou a colonização, em si não chegou a catequização, até porque quem colonizou foram os espanhóis, certo? E aí foi o Juan Díaz que acabou colonizando primeiro aqui este local. A relação com os indígenas não chegou a ser tão agressiva quanto com o Brasil, pelo menos é isso que relata a história, certo? Então, em certa medida da história, o que começou a acontecer foram 2 conflitos que marcaram um pouco mais a história. Mas isso foi depois de algum evento que aconteceu mais concreto, que foi o quê? As missões jesuíticas. Eu sempre vou um pouquinho quando eu falo isso. Mas, como? Jesuítas. E aí, essas missões eram o quê? Era um princípio que estava rolando na Europa. Era como se fosse uma mobilização, um evento que era voltado para o catolicismo. As igrejas de lá criaram uma espécie de movimento para catequizar as outras populações e tudo mais. O princípio deles não era só expandir o território deles com eles, mas também levar a cultura deles, a religião deles, todo mundo veio para transformar o ambiente. Então eles vieram e tentaram catequizar os indígenas, os próprios espanhóis e tudo mais, só que houve conflito e isso aí tornou um período de mais ou menos quase 100 anos, né? Um pouco menos. E eles foram expulsos, né? Então os indígenas e os espanhóis começaram a manter uma relação mais estável, mas ainda assim existia discernimento de quem era quem, amém? O que acontece depois disso é que acontecem 2 disputas, né? Que isso já está perto de 1800 e tudo mais, que foram coisas bem simples, mas uma delas envolvia o Brasil, que foi a guerra pelo Rio Prata, se não me engano o nome do local. E o Rio Prata foi uma guerra onde juntou o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Inclusive o Paraguai, naquela época, era o melhor país que tinha, assim, comparado aos Estados Unidos atualmente, naquela época. Porque 99% da população era alfabetizada, eles tinham um princípio de educação, a saúde deles, 80 anos de idade e tudo mais, só que eles levaram tipo meio que uma rasteira da Inglaterra, que investiu neles na guerra, mas tipo, na verdade só queria derrubar, que foi o que aconteceu. Depois de muito tempo eles ficaram só com crianças e mulheres e quase ninguém, sabe? A população caiu em miséria, que ela vem tentando se recuperar até hoje desses conflitos. E o que acontece? O Rio Prata, ele era um canal hidroviário que ligava alguns países. Então era importante para a economia dos países ter posse daquele território. E aí eles disputaram e tudo mais, e a Argentina conseguiu ganhar desse lado da guerra, ficou de boa como o local dela. E mais pra frente foi evoluindo, e aí a gente já está chegando perto de 1950, que é quando começa a acontecer um evento que é mais atual, mas ainda assim é um contexto histórico mais influente. Por conta das missões jesuítas, o catolicismo foi muito bem implantado, mesmo que ele tenha sido rejeitado depois da parte do outro país, mas o que foi implantado ficou e gerou. A ditadura militar que aconteceu lá. Aqui no Brasil durou durante mais tempo, lá durou cerca de 7 anos, certo? E aconteceu massacre, violência, os políticos lá começaram a desaparecer, né? Provavelmente mortos ou fugiram. E o que aconteceu foi isso. Depois de ter encerrado isso, veio um governo como o nosso no Brasil também, depois de ter encerrado a ditadura. E aí a gente chega já nos dias da atualidade, que é em 1999 em diante. Eu vou falar agora já da parte mais espiritual, mais de religião, né? Antigamente, como o Theo falou, eles implantaram o catolicismo na Argentina, só que não era algo que eles obrigavam as pessoas a seguirem.
o governo, ele ajudava financeiramente em relação à religião, mas ele não obrigava as pessoas a seguir o catolicismo. Aqui fala que lá em 1954 foi quando eles implantaram o catolicismo, e aí fala, ó, liberdade de culto, as pessoas podiam fazer culto, podiam fazer outras coisas, só que a predominância lá era o catolicismo. E aí eles começaram a colocar algumas leis dentro disso. Uma das primeiras leis é o artigo 2. O governo federal apoia a religião católica apostólica romana. É uma das principais afirmações da Constituição. Estabelece que o Estado apoia financeiramente a religião católica apostólica romana. No entanto, não obriga ninguém a ser católico. Foi o que eu falei. O governo, eles ajudavam com todos os recursos financeiros para que o catolicismo pudesse crescer cada vez mais. Só que, ao mesmo tempo, eles não obrigavam as pessoas a seguirem aquilo. Então, eu vendo isso pela parte espiritual, eu vejo que as pessoas não tinham... Eu lembro da primeira aula do Quem Sou Eu, que as pessoas não tinham a identidade, as pessoas não sabiam quem elas eram. Era colocado uma religião, só que tipo, ninguém era obrigado a seguir aquilo, ninguém precisava fazer. Então, tipo, as pessoas não tinham. As pessoas falavam que eram católicas porque o país falava no catolicismo, mas elas não eram dentro delas mesmo. Elas não seguiam aquilo. Então eu fico pensando muito que justamente por não saber quem elas eram, que elas seguiam algo qualquer. Tipo, é o que acontece com a gente hoje em dia, sabe? Quando você não sabe quem você não segue qualquer religião. Quantas religiões você já passou aí? Porque você ainda não sabia quem você era. Você seguia o que as pessoas falavam para você seguir. Um outro artigo que fala é o artigo 14. Lista o direito dos habitantes argentinos, incluindo de praticar livremente sua religião, o que significa que cada cidadão argentino tem o direito de expressar e seguir suas crenças. Não obstante, o artigo esclarece que sob as leis que regulam o seu exercício, ou seja, declarando que direitos devem ser regulados nas leis, por leis, não devendo, nesse ponto, contrariar os outros direitos da Constituição. Aqui eles falam praticar livremente sua religião. Por mais que eles colocavam o catolicismo em primeiro lugar, eles davam o direito das pessoas seguirem outra religião. Eles davam o direito das pessoas poderem fazer o culto, das pessoas poderem adorar o Deus que elas queriam. Eles davam essa oportunidade para elas. Mesmo, como eu falo, mesmo que o catolicismo fosse algo que eles implantavam lá, não era o que eles obrigavam. E aí o que acontece tipo, a gente... Eu lembro da segunda aula, que é sobre manual, porque as pessoas acabaram colocando outras prioridades primeiro, antes de conhecer a Deus. Então, é aquilo, elas seguiram outras religiões, elas faziam outras coisas, elas tinham a oportunidade de fazer outras coisas. Então, elas faziam e esqueciam, tipo, de colocar Deus em primeiro lugar. Porque elas não sabiam quem era Ele. Eles não exerciam isso. Uma terceira lei é o artigo 20, que garante o direito dos estrangeiros de exercer livremente o exercício da religião, respeitando as leis que a regulam e a Constituição. Ou seja, qualquer pessoa que vai para a Argentina tem o direito de seguir a religião que quiser. Se você quer sair daqui hoje e lá pregar o Evangelho, ir lá apresentar Cristo para as pessoas, você pode, porque o governo te dá esse direito. O governo te dá a oportunidade de chegar num país e você poder, fazer um culto livremente, você poder construir a sua igreja, poder falar de Deus. Ele te dá essa oportunidade. E aí eu fico pensando, tipo, por que a gente não faz isso ainda? Se o país dá essa oportunidade, por que a gente se prende tanto? A história mostra que o fato da Argentina ter sido colonizada por espanhóis cooperou para que o povo argentino fosse mais propenso ao catolicismo, que foi o que eu já tinha dito antes, né? Então, existe uma influência histórica naquele local. A cultura predominante é o catolicismo, pelo fato de ter sido impulsionado por países estrangeiros, certo? E sempre que há um estrangeirismo em maior quantidade do que um país está sendo colonizado, há uma influência maior do que vem de fora do que o que é de dentro, né?
Então, o que acontece foi que eles não tinham uma predominância religiosa. Por mais que os incas tivessem uma cultura, aquela cultura foi desarmada quando chegou pessoas de navio vindo de outro continente. Então, para eles entenderam uma submissão por conta do que eles já tinham. Mas ainda assim, os incas tinham uma estrutura de tecnologia, de conhecimento mais avançado. Houve uma troca de informação, mas o que predominou em si foi o que veio depois da Europa, da parte das missões jesuítas, né? E acabou enraizando isso no país, influenciando muito. Que é a questão de que eles se locomoveram naquela época, isso eu estou falando de lá de 1600, certo? 1500, 1600, porque aquilo que foi gerado naquela época tem durado em torno de 500 anos. Então, o ID ele tem acesso à Argentina hoje, como ela disse, através das leis. A gente não só tem o direito de expressar a nossa religião, a gente cultuar a Jesus, né, lá, como ainda assim a gente tem o direito de expressar, ou seja, a gente tem o direito de evangelizar naquele local. E é isso que tem acontecido através do ID, né? Já tem sido conquistado algumas colônias lá. O país ele é um país que ele já tem muita fé. As pessoas têm fé. Por mais que eu falei que muitas pessoas praticamente não seguem religião. Elas têm o catolicismo, mas elas não seguem religião. Só que as pessoas de lá, elas têm fé. E a fé é o começo de tudo. Porque a palavra fala. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. A fé, para você acreditar que Deus existe, você já precisa ter um pouco de fé. Então, lá, eles já têm esse começo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar o foco da fé deles. Eu lembro do testemunho, que eu não lembro quem me falou, mas eu lembro do testemunho de que a pessoa chegou, acho que foi até o vivo. Não lembro. Que a pessoa chegou na casa assim, tipo, viu um monte de santo, viu um monte de santo, um monte de coisa. E aí ele entrou lá e ele começou a agradecer. Ele falou, Deus, obrigado. Obrigado por tudo isso, porque eu sei que aqui tem fé. Eu só preciso trocar o foco da fé deles. E é o que a gente precisa fazer lá. Eles têm fé, eles já têm o começo de tudo. A gente só precisa mostrar para eles que a fé deles precisa vir para Jesus. Só precisa mudar isso. Agora a gente vai falar de atualidades, que é como a Argentina está hoje em dia. A gente falou um pouco de como ela era. E agora a gente vai falar como que ela está. A parte da Argentina fala um pouco também sobre o catolicismo. Tem a parte que é de católicos também, porque eles são católicos, a parte que são católicos é por causa da geração. Então, igual ela falou, eles não sabem, eles não têm identidade. Os que não têm identidade, eles acabam praticando aquilo que os antepassados praticaram. Ou seja, eles vão fazendo porque os outros estão fazendo, mas eles nem sabem porque eles estão sendo católicos. Porque a pessoa está fazendo o que os antepassados deles fazem. E grande parte é de católicos também lá na Argentina. E falando também da Argentina, as partes que são católicos, segundo estudos realizados pela Conferência Episcopal Argentina, cerca de 88% dos argentinos foram batizados como católicos romanos. Contudo, a porcentagem de habitantes que se consideram católicos romanos está entre 69% e 78%. Ainda, somente 23% dos autoproclamados católicos romanos assistem com frequência o culto católico. No ano de 2013, o Papa Francisco assume no Vaticano, sendo o primeiro Papa não europeu. Aí fala da distribuição, catolicismo. Olha, ó, aqui essa parte aqui é 76,5. Essa parte aqui. Você pode ver que a maior parte é católica. A maior parte é católica, essa aqui, ó. Porque há muitas imagens, muitos. Agora aqui fala também. Indiferentes. 11,3.
Aí a gente vem, volta lá no primeiro, depois do. Aí. 44,27 milhões de pessoas. Sim. Isso. Aí você vai pegar, não pega nem metade. Eu acho que nem 2 milhões ali pode ser cristão. Aí volta tudo isso. E o que a gente está fazendo por isso? Para que metade, de 44, mais do que a metade possa ser cristão. O que a gente está fazendo? A igreja evangélica e protestantismo conta com um grande crescimento no início do século XXI, contando com 15 mil templos e 44,5 milhões de seguidores, em média 12% da população nacional, onde a maioria dos fiéis assiste os conversões. Por isso que a gente tem que implantar dentro de nós a primeira aula. Quem nós somos? Porque só assistir não adianta nada. A gente tem que ir para lá para mostrar para o pessoal que eles também podem ser um de nós. Está falando para o pessoal. Porque de tanto ouvir o pessoal cansa. É só isso. E também eles acreditam que o Deus deles é o Deus correto. Eles não aceitam o evangelho tão fácil, porque eles acreditam que o catolicismo que é o correto. Por ter a geração para geração, eles acabam acreditando que o Deus deles é o que deve ser adorado. Também é interessante destacar que a comunidade judaica argentina é a maior da América Latina, quase o dobro da brasileira. É a 7ª maior do mundo, depois de Israel, Estados Unidos, França, Canadá, Inglaterra e Rússia. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura da Argentina e vai ter umas coisas um pouco engraçadas aqui. A Argentina, oficialmente a República da Argentina, é o 2º maior país da América do Sul em território e o 3º em população, constituída com uma federação de 23 províncias e uma cidade autônoma que é Buenos Aires, capital do país. A cultura argentina é bem diversificada, afinal se trata de um país que, assim como o nosso, ele foi aculturado. É um país que teve uma cultura formada a partir de outras culturas. Então, o que é interessante aqui, é um país pelo qual nós não temos vivências, nós não estamos lá diariamente, nós não acompanhamos qual que é a rotina de um argentino, por exemplo, mas nós temos proximidade geográfica, inclusive, são nossos vizinhos, nossos irmãos. É a facilidade que é para lá, né? Então, uma característica marcante na cultura do país é que o povo argentino é muito mais ligado às artes e à literatura se compararmos conosco, brasileiros, por exemplo. É um dado interessante que eu acabei dando uma pesquisada, que se a gente olhar aqui para o Brasil, enquanto, por exemplo, vamos pegar aqui a cidade de São Paulo, a gente tem inúmeros bares de esquina. Se a gente for colocar isso olhando para a Argentina, são livrarias de esquina, sabe? Então já começa uma diferença cultural aí um pouco alarmante. Vamos lá. Temos algo cultural em comum com os argentinos. Quem sabe? Vamos chegar lá. O que tem em comum que a gente tem com o argentino? Nossas camisas daí jogaram muito no Barcelona, no futebol mesmo. Continua. Mais que simplesmente falar, que tal ouvirmos de um argentino o que significa o evangelho para ele, ou o que significa o evangelho para você? Visualizar. Vocês gravaram Tem vídeo sobre Vocês isso. gravaram o vídeo? Agora, quando você toca, vai ter que gravar uma marca para ficar no 720p. Sim, isso aí.
um argentino, tá? Ele já conhece o ID lá na Argentina e uma pergunta que ele respondeu nesse vídeo é o que significa o evangelho para ele. Então ele se apresentou, falou: meu nome é Brian, eu sou do da pastora Gastão, da pastora, esqueci o nome dela agora, e ele está lá na Argentina, ele mora lá, e ele falou: o evangelho para mim é como está lá em Romanos. Aí ele falou: para poder, ação, manifestação, e volta para mim na apresentação para a gente acertar. Não, tá. Tá, volta no modo da apresentação. Foi? Amém. As diferenças e semelhanças culturais com nossos irmãos são uma boa forma de nos aproximarmos deles em prol do reino. Não estou conseguindo passar para o próximo. Como assim, cara? A cara que vocês devem estar nesse momento. Assim, como assim? As diferenças e as semelhanças podem ser usadas para que nós aproximemos o reino dos argentinos. Vamos explicar. Se eu conseguir passar para o próximo. Semelhanças. Geram empatia, proximidade para se aproximar de um argentino. Por exemplo, se você quer ter uma forma simples de se aproximar de um argentino, fala com ele sobre futebol. Só não fala mal do Maradona. Só não fala mal do Maradona e talvez nem mal do Boca e do River, mas É aquela história É um do Paulo, início. né, gente? É um Fiz início. fraco para ganhar os fracos. diferentes. Elas geram curiosidade e interesse. Nossa chance ideal de mostrar o ID que nós vivemos para eles. Opa, volta. Então, que tal sabermos do nosso irmão o que o ID para ele, ou o que é ZLD para você? Agora tem que dar um dedinho novo aí. Acho que é assim. É assim. Bom, o que ele falou? Ele falou que o ID foi a visão que foi recebida pelo pastor Sebastião na igreja mesmo, em qual nós temos que plantar a identidade de Cristo em nós e levarmos isso ao mundo. Foi isso basicamente que ele falou antes de se despedir aí. Continuando. É importante que tenhamos estratégias de ação para levar o reino às nações. Orar, pedir sabedoria, discernimento, todas essas armas de guerra que nós aprendemos no decorrer da IDL, no primeiro módulo. Então, nada melhor do que ouvir com a experiência de quem já viveu isso, de alguém que já levou o ID para nações aqui da MEMA. Tem um outro vídeo aí, que é esse cara aí que ele embaçado, sabe? Vídeo 10.
em janeiro. E aí, mesmo de longe, eu acompanho a vida deles um pouquinho lá. Eu sei que o nosso trabalho é sobre a Argentina, mas eu vou falar um pouquinho do trabalho deles lá nos Estados Unidos. As pessoas lá, elas estão clamando por Deus. Tipo, é um país onde as pessoas acham que não precisa de Deus porque tem muito dinheiro, é um país muito rico. E não é diferente da Argentina. Eles também acham que eles não precisam de Deus. Justamente por causa do catolicismo, eles acham que não precisam de mais nada. Eles acham que já tem tudo. E aí, vendo o relato deles lá nos Estados Unidos, eu percebo quantas pessoas precisam, quantas pessoas querem, quantas pessoas clamam. Eu estou falando isso dos Estados Unidos porque é o que eu estou vendo no dia a dia. Só que não é só lá que isso acontece. É todo lugar. Aqui no Brasil, as pessoas estão clamando por Jesus. As pessoas... Você anda na rua aí, você vê um monte de gente jogada na rua porque as pessoas precisam de Jesus. Eu sei que a gente está só fazendo um trabalho, cada um está com um país, tudo, mas a gente precisa sonhar com o mundo inteiro. Porque é o mundo inteiro que está precisando de Jesus. Não é um país ou outro, não é uma pessoa ou outra. É o mundo inteiro. Bom, para finalizar, complementando um pouquinho do que a Gabi acabou de falar, nós pegamos um trecho da palavra que está lá em Mateus 28, 19 e 20, está em espanhol. Eu arriscaria aqui, mas como eu vou passar vergonha se eu fizer isso, fica aí para cada um ler, que eu acho que está fácil de compreender. Cadê? Alguém? 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 Por favor. Por favor. Os lee, ¿eh? Pode. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estar y con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amém.